Livro de Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 16. E diz assim: E Salmo gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus bendito, Deus maravilhoso. Eu quero, Deus, te engrandecer o teu santo nome, Pai amado, e te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, pregando a tua palavra, Senhor. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito, que possa estar ministrando ao meu coração e ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E quando eu li, né, esse versículo aqui, que eu li a genealogia de Jesus, aqui no livro de Mateus, eu fiquei com alguns questionamentos no meu coração, sabe? Quando eu vi aqui o nome de Raabe, eu fiquei me questionando. Há muito tempo que eu li sobre isso, e aí eu fiquei me perguntando, só uma pessoa, quem além de Deus, colocaria na genealogia do seu filho uma mulher que não fazia parte do seu povo, do povo escolhido de Deus? Além de não fazer parte, essa mulher, ela era pagã. Ela tinha um passado sujo, né? Quem, além de Deus, na sua magnitude, faria algo assim? E, por outro lado, também surgiu o questionamento, o que essa mulher poderia ter feito para ter chamado a atenção de Deus dessa maneira? Né? O que ela fez para ela conseguir atrair a atenção de Deus e merecer tamanha honra e merecer tamanha exaltação? O que ela fez para atrair a misericórdia de Deus dessa maneira para a vida dela? Alguém que não fazia parte do povo escolhido do Senhor, né? E aí, meditando nisso, a resposta para esse meu questionamento eu encontrei lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, que diz assim: Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé. E é disso que a gente vai falar rapidamente nessa noite. Da fé que muda destino. Da fé que reescreve história. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E a história de Raabe, ela começa a ser contada no livro de Josué, no capítulo 2. Mas a fé dela não começa aí. A fé dela começa lá no Egito, quando Deus envia Moisés para tirar o seu povo da escravidão, para libertar o seu povo. E Raabe, então, ela ouve falar dos feitos de Deus, ela ouve falar das 10 pragas, da mão poderosa com que Deus tira o seu povo lá. E a história de Raabe, ela ouve falar, aleluia, ela ouve falar de quando o povo passa. Deus abre o mar vermelho e o povo passa a pés enxutos. E o que acontece com o faraó quando tentou passar também, as águas fecham sobre eles e ele é afogado. Aleluia, louvado seja o Senhor. E ela ouve falar também daquilo que Deus faz com os reis dos amorreus. E ela ia ouvindo falar dos feitos de Deus. Aleluia. E aí eu acredito que, à medida que ela ia ouvindo falar das histórias, desses feitos que Deus fazia, a fé, ela foi brotando e foi aumentando no coração de Raabe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí fica aquela pergunta. Ela morava em Jericó.
Como que ela sabia dessas coisas que estavam acontecendo, daquilo que Deus estava fazendo na vida do seu povo? Como ela ouviu falar desse Deus, né? E aí a gente vem saber que a Raabe, ela era uma prostituta. E ela trabalhava num prostíbulo. E nesses lugares entram todo tipo de pessoas, né? Eram viajantes que passavam na cidade de Jericó e iam até lá. Eram os próprios comerciantes locais que também iam até lá. E provavelmente comentava, porque sabia. Todo o povo daquela região já estava temendo ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Então, assim, ela foi ouvindo falar de Deus, e à medida que ela ouvia, ela deixava brotar e crescer essa fé em seu coração, num Deus invisível, mas real, um Deus que zelava pelo seu povo, um Deus que cuidava, que lutava, que ia na frente, lutando as guerras do seu povo. Aleluias. Só de ouvir, ela passou a ter fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nisso a gente vê se cumprir aquilo que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo ouvir a palavra de Deus é que vem a fé. E aí eu fico pensando aqui comigo os questionamentos que surgiram, de repente, no coração de Raabe. Porque ela foi criada num lugar, eles eram pagãos, ela foi criada num lugar onde havia muitos deuses, onde havia imagens de deuses, onde eles se prostravam diante dessas imagens. Ela foi criada fazendo sacrifícios a esses deuses. E ela não ouve falar que nenhum dos seus deuses tenha feito algo tão grandioso e tão maravilhoso pelo seu povo, como Deus de Israel. Sabe? E aí, ela chega e vai crescendo esses questionamentos dentro dela, acredito que vai impulsionando ela a aumentar ainda a sua fé, porque os deuses a quem ela servia não foi capaz de mudar a vida dela. Não foi capaz de tirar ela desse estado em que ela vivia, um estado de pecado, uma vida vergonhosa, porque mesmo naquele tempo, uma pessoa que era prostituta não era considerada alguém importante. Esses deuses que ela servia não mudou a história dela, e ela ouve falar de um Deus que zela pelo seu povo, que cuida. Então, esses questionamentos que ela, de repente, se faz, só vem estar aumentando a fé dela. E ela se agarra a essa fé, ela se agarra a essa esperança e aguarda o momento em que ela teria oportunidade de se entregar a este Deus e ver a sua vida sendo transformada. Aleluias! Sabe, amados? Todos os dias, Deus nos dá uma oportunidade de mudar a nossa vida, de reescrever a nossa história. A cada dia que você acorda, Deus, ele te dá essa nova oportunidade. E o que é que eu e você temos feito com a oportunidade que Deus tem nos dado? Aleluias! Cada dia que passa na nossa vida é uma oportunidade que não volta. A oportunidade que Deus te deu hoje, desde a hora que você acordou até agora, ela não vai voltar. Então, nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Não devemos desperdiçar o nosso tempo com coisas vãs, coisas que nem para a sepultura a gente consegue levar. E nós temos perdido tanto tempo com coisas banais, coisas que não edificam, sabe por quê? Porque a gente está se esquecendo que nós somos seres espirituais.
O tempo que nós estamos aqui na Terra é temporário. Esse nosso corpo, essa nossa carcaça tem prazo de validade, tem um tempo certo de vida, mas o teu espírito, ele viverá eternamente. Então, nós temos que buscar coisas para nossas vidas, coisas que alimentem o nosso espírito, não coisas que alimentem a nossa carne. Aleluias! Nós precisamos dedicar o nosso melhor para Deus e precisamos parar de perder tempo. Aleluias! Precisamos provar a nossa fé, nos entregando o nosso melhor para Deus. Nós precisamos fazer isso, provar a nossa fé, dando a Deus aquilo que nós temos de melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 2, nós vemos que essa oportunidade chega até Raabe. Depois que Moisés morre, Josué ele assume o seu lugar e tem a responsabilidade de levar o povo para a terra prometida. E o primeiro obstáculo que Josué vai enfrentar é Jericó. Ela era uma cidade forte, rodeada com muros fortes, muros altos, muros espessos. Aleluias! Praticamente intransponível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Josué, sabendo que Jericó era desta forma, ele envia 2 espias para ir lá sondar a cidade, ver as fraquezas, as deficiências que a cidade pudesse ter. E os espias, estrategicamente, vão até lá e vão para o prostíbulo, porque eles pensam, como é um lugar onde passa todo tipo de gente, aqui nós vamos passar despercebidos. Só que acontece ao contrário. Eles começam a ouvir, começam a perguntar, e logo se dá a saber ao rei de Jericó que haviam dois do povo de Israel que estava lá sondando. E aí, eles enviam os soldados até a casa de Raabe para tirar fora os espias. Mas Raabe não entrega os espias. É nessa hora que a fé de Raabe é provada. Ela tinha fé, mas chegou o momento em que ela tinha que provar essa fé. Porque para pensar o que iria acontecer se o rei descobre, ou soldados descobrem, que ela estava escondendo os inimigos do seu povo, que ela estava traindo o seu rei. Certamente morreria ela e toda a sua família. Era isso que iria acontecer. Aleluia. E o que acontece quando a nossa fé é provada? Abraão, quando Deus prova a sua fé, pedindo Isaque em sacrifício, mesmo doendo, ele entrega. Sabe? E nós? Como nós reagimos quando Deus nos pede para largar algo que está tomando o lugar dele na nossa vida, mas nós queremos muito aquilo? Será que nós fazemos como Abraão? Entregamos? O que nós fazemos quando a nossa fé é provada? Aleluias! Será que nós temos entregado a Deus o nosso melhor? Será que temos? Como nós temos reagido diante das dificuldades? Quando as portas se fecham e a gente fica desempregado? Quando falta o alimento na nossa mesa e tu tem um bando de filho para sustentar? Como nós temos reagido diante das provações, quando os nossos sonhos são frustrados? Quando alguém nos entristece, nos coloca para baixo? Aleluias! O que fazemos? Será que nós estamos murmurando? Será que estamos abandonando a nossa fé? Abandonando a Deus?
Aleluias! Ou será que nós estamos confiando no Senhor e aguardando a providência de Deus? E é isso que nós precisamos fazer, meus queridos. São nesses momentos difíceis que Deus prova a nossa fé. Aleluias! E deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que Deus prova a nossa fé, Ele quer nos fazer crescer. É uma oportunidade que Deus nos dá de nos fazer crescer e de nos fortalecer. Aleluias! Quando, não sei quem aqui já fez academia, mas quando você vai para academia fazer musculação, o primeiro dia você volta destruído. Dói demais todos os músculos. Mas aí a gente não desiste. Eu lembro quando eu fiz uma época, eu não desisti. Eu fui no dia seguinte, mesmo moída, doendo. Eu fui. Aí no dia seguinte eu voltei ainda pior, porque doía todos os músculos do meu corpo. O que eu fiz? Tomei relaxante muscular para tentar ir no dia seguinte. Eu não desisti. No final das contas, lá na frente, eu já não estava mais sentindo mais dor. Minha musculatura já estava fortalecida. E aqueles 2 primeiros quilos que fez os meus músculos doer, agora eu já estava aguentando 20. Assim é a nossa fé quando ela é provada. Quando você não desiste, quando você persiste, você vai se fortalecendo. Quando você não aguenta mais, você clama ao Senhor. Deus é o teu remédio. Deus é o teu relaxante muscular. Você clama a Ele e Ele te fortalece. E depois, quando você passa dessa prova, você olha para trás e você vê que aquilo que passou não é nada diante daquilo que Deus fez em você. Aleluias! Nós não podemos desistir diante das provações. Quando não aguentar mais, é isso que temos que fazer: buscar ao Senhor, descansar nele, porque ele te sustenta, ele te guarda, ele te protege, ele te alimenta e você vai sair da provação fortalecido contra o inimigo, porque é o inimigo que se levanta para te colocar para baixo. Mas nós temos um Deus que nos sustenta, e quando a gente não consegue mais andar, Ele nos carrega no colo. Louvado seja o nome do Senhor. E Raabe, ela não entrega aqueles espias. Aquele era o momento em que sua fé estava sendo provada, porque se eles descobrissem, ela e toda a sua família estava perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o medo não sufocou a fé de Raabe. É claro que ela estava com medo, ela estava correndo um risco, mas o medo, ela não deixou o medo, a dificuldade, o problema, o desespero sufocar a sua fé. Aleluias! Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor, porque a fé de Raabe já era presente em seu coração antes mesmo daquele encontro com aqueles espias. Já havia fé no coração dela. O encontro com aqueles homens de Deus era a oportunidade que ela precisava, mas a fé já estava dentro dela. E se a minha fé, a tua fé, estiver presente no seu coração, não há nada que te fará desistir daquilo que Deus sonhou para a tua vida. Não há nada que te fará desistir da presença de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Se a tua fé estiver presente, firme no teu coração, nada fará você desperdiçar essa oportunidade que Deus está te dando agora. Aleluias!
A oportunidade que Deus está colocando agora diante de você dizer, sim, Senhor, eu quero fazer parte do teu povo, eu quero me encontrar contigo na glória. Tudo que eu estou passando aqui não é nada diante daquilo que eu vou receber se eu perseverar. Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Raabe, ela não viu, ela não presenciou nenhum dos milagres que Deus fez. Ela simplesmente, pelo ouvir as histórias daquilo que Deus fazia, ela soube no seu coração quem verdadeiramente Deus era. Pela fé, ela soube quem Deus era, que Deus era um Deus verdadeiro, um Deus único, o Deus vivo. Aleluias! Não como os deuses que ela servia, pela fé, somente pelo ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E ela declara isso. Aleluias! Ela declara isso lá no capítulo 2, versículo 11, quando ela diz assim, olha, Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Pelo ouvir, ela não presenciou nada daquilo, enquanto o povo de Israel, vivendo toda aquela realidade com Deus, murmurava o tempo inteiro, a ponto de querer voltar para o Egito. Uma pessoa que era pagã, só de ouvir, reconheceu quem Deus era, que ele era único, que ele era verdadeiro. Aleluia. E eu repito agora, Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e não há nada que Deus não esteja vendo. Deus está vendo tudo, louvado seja o nome do Senhor. Cada detalhe da sua vida está sob os cuidados de Deus. Então, meus queridos, mantenha sua fé firme no Senhor. Descanse em Deus, aleluias. Descansa nele, mantenha a tua fé firme, porque Deus tem contemplado tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado. Deus está contigo. É por isso que mesmo com toda a provação, toda a dificuldade, você ainda continua de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está passando por provação, se você está vivendo uma provação agora, coloque a sua fé em ação. E seja aprovado por Deus, porque somente aqueles que são aprovados por Deus alcançam a misericórdia e a graça de Deus para as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E Raabe pede àqueles espias que poupassem a sua vida e a vida da sua família. Pelo sacrifício que ela estava fazendo, de escondê-los, de livrá-los da morte. Escondendo o risco que ela estava correndo, ela pede isso. E eles combinam que quando fosse atacar a cidade, ela deveria colocar uma corda vermelha, a mesma corda, por onde eles tinham descido na hora que estavam fugindo, como sinal de que a casa dela não era para ser atacada. Aleluias. E quando Josué vai com seu exército e toca aquelas trombetas, e o povo grita em alta voz, aleluias, e os muros vão ao chão. As muralhas vão ao chão, porque Deus é poderoso. Eles não precisaram nem tocar, simplesmente por esse gesto, as muralhas vão ao chão. E sabe qual é o detalhe interessante? É que a casa de Raabe era construída em cima do muro. Aleluias! As muralhas vão ao chão de um lado e do outro, mas a casa de Raabe continua de pé, não foi atingida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, meus queridos, esse Deus que eu e você servimos, ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel e ele honra
aqueles que confiam nele, que esperam nele. Então é isso que hoje Deus está clamando a todos nós. Confie em mim, espere em mim. Louvado seja Deus. Aleluias. Seja qual for a provação que nós estejamos passando, nós precisamos confiar no Senhor. E se confiarmos, nós seremos fortalecidos. Ontem, quando eu estava preparando essa ministração, justamente na hora que Deus estava falando ao meu coração sobre provação, a minha sobrinha bate aqui na porta e fala assim: olha, Wagner se machucou. Ele estava fazendo um trabalho aqui em casa. E ele cortou a mão. Foi um corte um pouco profundo. Levou 6 pontos. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Wagner é o único que trabalha aqui em casa. Ele é o provedor da minha casa. Mas independente do que aconteça com ele, independente das portas estarem abertas ou não, dele ter a possibilidade de trabalhar ou não, eu confio no Senhor, que nada vai me faltar. Então, mesmo em meio à provação que Satanás ele tem se levantado, tentando me colocar para baixo, eu confio no Senhor. E eu digo, igreja, confie em Deus, porque Deus não vai te desamparar. Aleluias! Louvado seja Deus. E Deus ele teve misericórdia de Raabe e honrou a sua fé. Aleluias! Porque ela era uma prostituta, uma perdida, uma pessoa que não tinha valor, uma pagã. E sabe o que Deus faz de prostituta? Ela se transforma numa esposa, e não é esposa de qualquer um, é uma esposa de um homem importante da tribo de Judá. Olha como Deus teve misericórdia dessa mulher e honrou a sua fé. Aleluias! Deus a honrou de tal forma que ela passou a fazer parte do seu povo. Uma pagã, uma impura, como eles diziam, passou a fazer parte do povo de Deus. Ela entrou na genealogia do Filho de Deus. Olha que honra que Deus trouxe para a vida dessa mulher, só porque ela teve fé. Só de ouvir sem viver nenhuma experiência com Deus. E muitas vezes nós temos experiências com Deus, mas vem um vento na nossa vida e a primeira coisa que a gente faz é deixar Deus de lado. Aleluias! Ela se tornou um ícone entre os heróis da fé. Está lá descrito em Hebreus 11. Aleluias! Ela se tornou um ícone da fé. Olha quanta honra que Deus trouxe para a vida dela. E pela fé de Raabe, nós aprendemos que não há impossível e nem ninguém inatingível quando Deus quer salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, querido, nós precisamos e podemos pregar o evangelho de Cristo a toda criatura. E até a gente tem visto aí o que está acontecendo na televisão lá no Afeganistão, até aqueles talibãs que parece inalcançável, porque eles têm uma convicção política, têm aquela convicção religiosa deles, tá matando os cristãos, até eles que parecem inalcançáveis. Eles podem ser alcançados pelo amor de Deus, e de perseguidor eles podem passar a ser servos, assim como aconteceu na vida de Paulo, que também matava cristão, e olha quem Paulo se tornou, porque Deus entrou na vida dele. Aleluias! Pela fé, pela fé, pela fé. Precisamos exercitar a nossa fé. E para isso, querido, para que o evangelho chegue a toda criatura, Deus precisa de mim, Deus precisa de você. E nós precisamos ser como Raabe, que creu só pelo ouvir.
Hoje nós já temos experiências com Deus, mas nós precisamos só pelo ouvir, ter como ela, pelo ouvir. Nós precisamos ter essa fé. Precisamos, querido, ser como Abel, que ofereceu a Deus o nosso melhor. Para Deus não pode ser o que sobra. Para Deus tem que ser o nosso melhor em tudo na nossa vida. Precisamos ser como Abraão, que creu sem questionar. Creu e obedeceu sem questionar a Deus. Deus mandou, vai, e ele foi. Louvado seja o nome do Senhor. A Raabe, ela se tornou uma referência de fé para todos nós. Aleluias. Porque mesmo antes dela ter esse encontro com o povo de Deus, ela só pelo ouvir, ela teve a plena certeza daquilo que Deus é. E Deus é amor. Deus é zeloso para com os seus. Aleluias. Deus cuida de cada um de nós. Talvez por causa da nossa vida, do corre-corre para lá e para cá, a gente não tenha notado. Mas olha, Deus, ele tem cuidado de você. Deus, ele tem cuidado de mim. Quando aí você sai, você volta para casa, é porque Deus está ali te livrando, te dando livramentos que você nem vê. Aleluias. Precisamos viver essa fé plena e amar a Deus, queridos, por quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele revelou a sua graça, aleluias, a Raabe, alcançando-a pela fé. Deus a alcançou pela fé, Deus revelou a sua graça a ela. Louvado seja o nome do Senhor e tornou-a filha dele. Olha que Deus maravilhoso. Deus, ele revelou o seu amor por Raabe, pelo cuidado que ele teve com ela, livrando-a da morte, não só ela, mas livrando também a sua família. Deus, ele revelou misericórdia a Raabe, aleluias, porque ela foi adotada como povo de Deus. E da sua linhagem nasceu o Filho de Deus, aleluias. E finalmente, queridos, meu Deus, oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Queridos, Deus quer se revelar a mim, Deus quer se revelar a você. Aí agora onde você está, Deus quer se revelar a nós, mas nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos ter fé, confiar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você quer que Deus se revele a você? Tenha fé, persevere, não desista e confie no Senhor. É isso que Deus está falando para nós nesta noite. Ele quer se revelar, mas você precisa ter mais intimidade com o Senhor. Você precisa crer no poder de Deus. Você precisa receber verdadeiramente Deus na sua vida e não é só pelo falar, é pelo seu viver. É assim que você prova a Deus. Prova que ama a Deus. É vivendo da maneira como Jesus viveu. É seguindo o caminho que Deus trilhou para você. É perseverando até o fim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra possa ter entrado no teu coração da mesma maneira com que entrou no meu. Que Deus possa fortalecer você naquilo que você está vivendo hoje, como Deus tem me fortalecido. Que os sonhos de Deus para a sua vida se cumpram, porque Deus tem sonhos grandiosos para você. Ainda que você se ache pequeno, foi Deus quem te separou, foi Deus quem te escolheu. Então se coloque na mão do Senhor e deixe Deus agir e você vai experimentar a glória de Deus para a tua vida e Deus ele vai te honrar, ele vai te exaltar, assim
como ele fez na vida de Raabe. Para muitos ela era uma perdida, mas ela foi tão importante pelo exercício da sua fé, que ela passou a fazer parte da genealogia de Cristo Jesus. E assim Deus vai fazer na sua vida. Então, somente creia. Tenha fé no Senhor, teu Deus. Amém?